Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham a aula e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Hoje, a gente vai começar a discutir aí a questão da genética, então a gente vai falar um pouquinho sobre a célula, aonde que a gente encontra o material genético na célula, tá bom? E é lógico que para a gente fazer essa discussão, a gente precisa de ter uma boa interação, e para a gente ter uma boa interação, a gente sempre precisa de uma pessoa muito especial aqui, e a gente sempre conta com o nosso querido professor Magno. É isso aí, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. Hoje aí, nas mãos do professor Edjoel, tá com a bola toda aí. Eu costumo dizer que eu aprendo muito com as aulas do professor Edjoel, apesar da gente muito conversar ali e preparar, mas sempre tem o jeitinho do professor, ele faz, você pode ter certeza, a aula com o maior cuidado, com o maior carinho para atender vocês aí, alunos e professores. Como ele bem disse, a interação aqui é o nosso ponto forte da aula, e eu estou aqui para fazer essa moderação. Então eu já vou pedir aí para o professor mais uma recomendação, que se for possível, você tem aí o nome do aluno que está aí participando da aula, coloque quando da participação, quando tiver a interação, coloque o nome do aluno, se possível também o nome da sua escola, coloca aí também a cidade que a gente manda aquele abraço. Não dá para ler todos os recados aqui ao vivo, todas as participações ao vivo, mas com certeza a gente dá uma passada aqui na aula e depois a gente fica olhando lá também, cuidadosamente a participação de vocês, que é muito importante. Uma boa aula a todos. Isso aí, muito obrigado, professor Magno. O professor sempre muito gentil com a gente aqui, né? E é lógico que eu aprendo muito também com a participação de todo mundo aí, com toda a rede. Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar essa parte de genética que está lá no material Aprender Sempre. Tá? O objetivo da aula está aí para você, ó. Esse aí é o mesmo que está lá no material, tá? Então, reconhecer a célula como a estrutura primordial dos seres vivos, identificar as organizações celulares relacionadas ao gene e às características hereditárias, identificar o núcleo da célula como a base para a transmissão dos caracteres hereditários, identificar a molécula de DNA na estrutura do cromossomo e identificar a localização e a função dos genes no cromossomo. Então estão aí os objetivos da aula, de acordo com o material Aprender Sempre e também de acordo aí com o que a gente tentou criar aqui, mas é lógico que a sua participação é que vai fazer toda a diferença aí. Bom, como que a gente vai trabalhar nessa aula? O que nós vamos fazer aí? Então a gente vai utilizar o material que já referi, vamos resolver atividades, interagir no chat e refletir, mas muito importante interagir no chat aqui, né? Aí para poder fazer essa reflexão aí com a rede inteira. Tá bom? Muito bem, como acompanhar a nossa aula? Então tá aí, ó, você vai pegar o material Aprender Sempre, páginas 124, 125, 126. Ah, professor, eu não tenho material ainda, não chegou. Então acompanhe a aula, faça as suas anotações, né? Identifique a aula com o título e com a data. E assim que você tiver o material disponível, né? Aí você faz aquela revisão básica. Lógico que você tem seu professor aí na sua escola que conhece a sua realidade melhor do que eu e ele vai adequar aí dentro da necessidade de cada escola. A gente aqui faz aquele geralzão para a rede toda, né? Mas a gente entende as particularidades de cada um. Lembrando que eu pensei essa aula de uma forma, não é a melhor forma nem a única forma. Seu professor pode ter pensado de uma forma totalmente diferente, não tem problema. A gente só soma conhecimento, né? E você contribuindo aqui também colabora comigo, tá bom? Muito bem. Então vamos começar já começando aí, né? Eu já vou começar perguntando para você o seguinte: do que são feitos os seres vivos? Eu vou dar 2 minutos aí para você falar para mim.
São muitas participações aqui, Joel, com alunos aqui, como o Danilo, que escreveu célula, matéria orgânica, tem a Gabriele, que escreveu de células, professora Joel. Luísa também, células. A Júlia falou, os seres vivos são feitos de célula. Tem um professor aqui que deu uma dica um pouquinho mais científica aí na parada. Ó. Oba! Átomos, moléculas, células. Quem foi esse aí? Foi um professor aqui que participou aqui com a gente. Professora Márcia. Então, por enquanto foi a única que não caiu na pegadinha, hein? Perdão, professora Soraya. Um abraço aí, professora Soraya. Então, não caiu na pegadinha. Mas tem muitos alunos aqui na participação. É uma pena a gente não ter uns 40 minutos de aula, né? Porque aqui a gente tem várias participações, tem gente de Carapicuíba aqui participando, tem gente participando também de Guarulhos, tem gente participando da Leste 4, tem aqui a resposta do Murilo, que escreveu células, professor. Todos células? Só a professora falou de átomo e molécula? Eu não estou encontrando nada. E tem gente até que escreveu aqui milhares e milhares e milhares e milhares de células. Aí vai depender do ser vivo, né? Tem ser vivo que é feito de uma célula só, lembra o unicelular? Então... Mas vamos ver então, foi uma pegadinha do malandro essa aí. Peraí, tem um aluno do professor... Não, tá logado como Celso Joaquim, mas quem respondeu foi o Carlos Robert, que escreveu moléculas, átomos, escola Nazária de Ibiúna. É o que você queria, né? Então, gente, toda a matéria do universo, toda, inclusive a que nos forma, ela então é formada... Tá aí, por átomos e moléculas, tá? Cada bolinha aí tá representando um átomo e o risquinho tá representando a ligação, né? Que vai aí juntar um átomo a outro, tá bom? Mas isso é assunto lá para o ensino médio, mas é só para você entender, então, que existe, né? O átomo, eles se ligam para formar substâncias, não interessa, tá? Que molécula que é essa aí, mas é só para eu mostrar para você. Então, você tem aí uma molécula girando, então, aquela bolinha verde ali é um átomo, a bolinha azul é outro átomo, a bolinha vermelha é outro átomo, as bolinhas cinzas são outros átomos e as bolinhas brancas outros átomos, representando, né? E o conjunto aí vai formar molécula. Então, tudo que é matéria é formado por átomo e molécula, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é essa. Então, o ser vivo também é formado por átomo e molécula. Entretanto... quando a gente fala de ser vivo, ele vai ter uma unidade de vida, ou seja, vai ser aquela menor parte dele que já tem fisiologia, que já vai agir como um ser vivo, tá bom? E essa menor parte viva é a célula, e na célula, gente, tem milhões de moléculas. Tá bom? Eu gosto de falar isso justamente para a gente acabar com aquela dúvida de diferença de átomo para célula. O átomo ele é muito, muito, muito infinitamente menor do que a célula e a célula, como toda a matéria do universo, vai ser constituída por átomos. Porém, o átomo não é vivo, a célula já é viva. E aí a gente vai ter basicamente dois tipos de célula, basicamente, tá? Porque é muito mais, mas basicamente a gente vai ter um tipo de célula que não apresenta uma membrana que envolve o material genético, essa membrana é chamada de carioteca, então essa célula vai ser procarionte, vou até rabiscar ela aqui para você saber, tá? A célula procarionte, essa aqui, que não apresenta núcleo, tá vendo? O material genético dela está espalhadinho aqui. Tá bom? Já quando eu falo de célula que apresenta núcleo, ela tem uma membrana envolvendo o núcleo. Essa membrana se chama carioteca. É daí que vem o nome eucarionte, procarionte. Tá? Procarionte seria alguma coisa como antes, né, da membrana, antes de surgir a membrana, e eucarionte é a que vem depois. Nós somos organismos eucariontes, nós somos formados por células que possuem núcleo, tá bom? Bactérias, né, serão formadas por células que não possuem núcleo e normalmente serão seres unicelulares, ou seja, serão formados por uma única célula. Então nem sempre o ser vivo vai ter bilhões de células. Um ser humano, sim, agora vai ter ser vivo formado por uma célula só. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, só para a gente lembrar o que é uma célula eucarionte, tá? Ela
basicamente, vai se dividir em 3 partes. Pode colocar a imagenzinha aí, por favor. Isso. Então, ó, basicamente, a célula eucarionte vai ser formada por uma membrana, tá, que vai envolver esta célula, né, e essa membrana ela vai ter uma permeabilidade seletiva. Nossa, o que isso significa, professor? Significa que ela vai deixar que algumas coisas entrem e vai impedir que outras coisas entrem. Em determinada parte da membrana vai poder entrar coisa gordurosa, em outra parte não. Em determinada parte vai entrar coisas solúveis em água e outra parte não. Então ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela vai ter um citoplasma, esse citoplasma seria como se fosse um gel, e nele vai estar todas as organelas, tá? As organelas fazem parte do citoplasma. Então, se a gente pensar na célula com uma estrutura com 3 partes, ela vai ter a membrana, vai ter o citoplasma, as organelas fazem parte do citoplasma, e por último vai ter o núcleo. Tá bom? É o que faz dela uma célula eucarionte. Normalmente ela será maior do que a procarionte. Inclusive algumas organelas acredita-se que foram no passado células procariontes. Mas o que é importante a gente lembrar hoje, que a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. E pra gente, bom, antes de eu prosseguir aqui, eu quero dizer para você o seguinte. A célula, como ela se comporta como um ser vivo, então uma das coisas que ela faz também é se reproduzir, tá bom? Que a gente chama de divisão celular. E aí, quando ela vai fazer esse processo, ela vai fazer uma movimentação lá nela. Eu quero saber se você já sabe alguma coisa sobre isso, tá? Então, vou dar 1 minuto para você responder para mim aí, ó, essa perguntinha aqui. Que estrutura está relacionada à reprodução da célula eucarionte? 1 minutinho só, tá bom? Olha aí, um abraço para a Escola Estadual Professor João Gonçalves, que está aqui junto com a gente, os professores aí de Guararema, os alunos e professores, né? Tem participação aqui da professora Letícia, que escreveu DNA Núcleo, Edjoel. Oba! Ó, Vitória e Luana, do 9º A, da Escola Hans Wirs. É a 2ª vez que eu leio esse nome hoje, se não me engano. Está aqui participando também. Escreveram aqui também DNA Núcleo, outra vez. Diego Felipe escreveu o Núcleo? Pode ser que sim. Carlos Robert, deve ser Carlos Roberto, escreveu Membranas, a Escola Nazária lá de Biúna, já li isso aqui também. Essa Escola Nazária de Biúna também está participando aqui conosco. Ana Clara colocou DNA também, Edjoel. A gente está com um pouquinho de tempo, mas deixa eu ler aqui da Maria Alice, da Escola Oswaldo Aranha, que escreveu DNA. DNA, muito bem, então vamos lá, vamos tentar resolver isso aí. Eu entendi que alguns colocaram membrana, etc, porque na verdade toda a estrutura da célula vai trabalhar na reprodução, né? Mas a gente estava pensando mesmo no material genético. Ó, vai aparecer uma imagem meio borrada aí, na verdade é uma célula se transformando em 2 células, a gente fala que está sofrendo uma divisão celular, olha que legal. Essa parte que fica mais no meio aí, eu vou tentar rabiscar aqui para vocês verem quando ela começar aqui. Essa parte fica mais no meio, ela na verdade é o material genético aqui, ó, se dividindo, quer ver? Ó, vou mostrar aqui, ó, essa parte aqui. Tá aí, dividiu, de novo, ela vai fazer de novo. Tá vendo? É o material genético. É o que a gente chama de cromossomos, que tem aí do lado um esqueminha mostrando para você, tá?
Então, eu não vou entrar em detalhe do que é o cromossomo, todas as partes do cromossomo, mas algumas coisas você precisa saber, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver. Este cromossomo tem a ver com DNA? Tem a ver com DNA. O que será que ele tem a ver com DNA? É isso que eu quero saber daqui a pouco. Olha de novo aí, aparecendo aí as diferentes fases. Ali você viu de forma rápida. Tá? Isso você vai ver com detalhe lá no ensino médio, o que é cada fase, o que acontece com a célula em cada fase, tá bom? Mas tá aí, ó, aparecendo os nomes, ó, prófase, tá? Então aí depois tem a metáfase, aí depois tem a anáfase, não precisa decorar nada disso, tá? Lá no ensino médio você vai ficar bastante preocupado com isso. Quem já estiver, quem quiser se aprofundar, é lógico que é importante, é legal, tá bom? Muito bem. Então estão aí as estruturas, né? Estão aí as animações para vocês verem. E esse negocinho que aparece aí, que parece um Hzinho, é o cromossomo, é que aí ele está em par, tá bom? Quando ele está assim, ele está em par. Ó, agora ele se dividiu, não está mais em par, tá bom? Daqui a pouco ele vai duplicar de novo, ficar em par de novo, enfim. Muito bem. E até aqui o que eu falei, eu quero saber o que você entende por cromossomo. Eu vou deixar 1 minuto aí para você falar para mim. Olha, Joel, vou começar por essa aqui, ó. Cromossomo carrega os nossos genes. Olha! Ó, participação aqui da Lorena, que atravessou todos os muros e preconceitos e todas as barreiras eletrônicas aqui. A aluna que conseguiu acesso direto, não sei como ela conseguiu. Mas veio aqui direto dessa resposta sensacional. Um salve aos desbravadores. Tem o Steven, acho que é Steven Gomes, que colocou uma estrutura de DNA. Tem aqui também participação da Ana Laura, que colocou os cromossomos. São longos fios de DNA. Gostou dessa, Ed? Olha! Tem fio aí para mostrar, tem né? Tô dando spoiler? Mostrar, isso aí. Acho que eu dei o spoiler. Não tem problema. Olha só, mande um abraço aí para Pei Silvio Seco em Jacareí, tá dado o abraço. Aí, Jacareí, então, Vale do Paraíba. E um abraço também para Camille, que escreveu aqui, carrega os nossos genes, aluna do Faraco em São Manuel. Olha, São Manuel, conheço também. Valeu, gente. Acho que, se não me engano, é a região de Barra Bonita, aqueles lá de lá, né? Ó, então vamos ver, ó, tem uma célula aqui, eu vou entrar atrás da célula. Então essa aqui está representando uma célula em 3 dimensões, tá bom? Tudo bem? Olha só, vou tirar aqui, ó, uma parte da membrana da célula, olha que legal. Tirei a parte da membrana da célula. Este papel celofane está representando o citoplasma da célula, tá bom? Olha só que interessante. Adivinha quem está depois do citoplasma? O núcleo. Aqui tem umas organelas, eu não vou falar delas hoje, tá? Porque o que está interessante para nós está aqui dentro do núcleo. Ó. Vou tirar um aqui aleatoriamente. Este cara aqui está representando um cromossomo. Da onde que eu tirei ele? De dentro do núcleo, não esqueça isso. Tá bom? Olha só que legal. Essa parte tem, não sei se você pode dar o close aqui. Essa parte preta está representando como se fosse uma proteína, tá? Ela tem um nomezinho, proteína histona, tá? Mas a gente não precisa decorar isso agora. E o barbante está representando o fio de DNA. Que alguém falou aí. Eu dei aquele spoiler, né? Então, ó que legal, não fica aparecendo uma fita de DNA? É lógico que essa fita é dupla, parece uma escadinha, etc e tal. A gente não vai entrar nesse detalhe agora.
Gente, por que está pintadinha assim de vermelho e branco? Poderia pintar de várias cores, tá? O vermelho aqui está representando um gene, o branco está representando outro, esse outro vermelho já está representando outro gene. Tá, professor, o que é um gene? Um gene é uma sequência de DNA que vai dar origem a uma proteína. E a proteína é o que forma nosso corpo, é o que forma nosso organismo, é o que forma praticamente tudo. Então, basicamente, a receita do ser vivo está no DNA, que fica no cromossomo, que fica dentro do núcleo da célula. Não sei se está sendo claro, né? Mas essa foi a melhor forma que eu encontrei de explicar para você o que é um cromossomo. Deixa eu colocar meu DNA de volta aqui. É lógico que isso aqui, ele modifica na hora da divisão celular lá, tá? Ele vai sofrer algumas modificações. Mas eu acho que se você conseguir entender hoje, né, que o cromossomo, ele vai ter uma proteininha que vai manter o DNA grudadinho, juntinho, né? Existe até um experimento que a gente faz na escola que a gente consegue extrair o DNA de banana, de morango, você consegue enxergar o olho nu. Você imaginar como que ele está, né, comprimido lá dentro do núcleo da célula, que é microscópica. Tá bom? Bom, eu acho que o que eu queria falar, por enquanto, era isso. E aí, agora, eu quero saber... Ó, agora ficou fácil, hein? Eu já expliquei assim. Eu quero ver se você prestou atenção. Agora, ó, um minutinho para você dizer para mim aí, o que você entende por molécula de DNA. Joel, é bom lembrar que são vários elogios na aula, aí, inclusive os alunos um abraço aí para o Zacarias Antônio da Silva em Cotia, que estão sempre participando com a gente. Tem o pessoal de Votuporanga também que está gostando muito da aula. São vários elogios aqui. Tem aqui também o pessoal que está sempre com a gente de Sorocaba, Julia Rios, né? E Sim. Agora, vem aqui, ó, os professores aqui escreveram já o código genético, o ácido desoxi, né, e tal, entraram em detalhes aqui, mas tem a participação da Giovana, olha só, é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Guarda a formação genética, aqui, alunos da escola, eu acho que é Catarina, não, PEI, Capitão Olímpia, a aluna, eu acho que é Catarina, ficou um pouco fora da ordem, mas eu acho que é isso, desculpa se eu errei. Tem a aluna Letícia também que colocou DNA, um polímero formado por nucleotídeos. Eita, ó, é assim. Gente, polímero é qualquer, né, estrutura química que repete muito as moléculas. Tá aí realmente, o DNA ele vai repetir 4 moléculazinhas, não vou entrar nesse detalhe agora, mas isso quer dizer muita coisa lá no ensino médio. Então é isso que quer dizer polímero. Então tá aí a representação da molécula do DNA para você. Já falaram, né, que ela vai carregar toda a informação aí genética do ser vivo, né? Ó que bonitinha aí outra forma de ver. Aí você tem, ó, um esquema de um cromossomo e cada risquinho aí está representando um gene, conforme eu já havia falado para você. Daí que vem o termo genética, né? Vem de gênese mesmo, de dar origem, tá bom? É daí que dá origem às características do ser vivo. E olha só, quando vai formar um gameta, né, que é a célula sexual que a gente vai ver na próxima aula, ele pode fazer esse sorteiozinho aí. Por isso que a gente pode ter diferentes características, tá? Mas isso a gente vai debater na próxima aula. Deixar amarrado aí para a próxima aula, segunda-feira. Não tá bom? Percam. Isso. Então, ó, o que nós vimos nesta aula? O que são o núcleo da célula, os cromossomos, a molécula de DNA e o gene.
Entendemos que as células sexuais, ou gametas, carregam 50% do material genético para a formação de um novo indivíduo. E o professor Magno vai dar aquele recadinho final. É isso aí, obrigado pela participação de vocês. Eu sei que vocês colocaram aqui, mas é importante, você pode avaliar a aula aí acessando pelo QR Code ou pelo link que vai aparecer para você na tela. Até segunda-feira tem mais aula de ciências para vocês com o professor Ed Joel dando a continuidade. Até lá.